Depois do furacão vem a bonança, depois da tempestade vem a bonança, não é? Hoje, o 12 de outubro, o dia de Yom Kippur, o dia do perdão. Aliás, o dia do perdão é todos os dias, não é? E o dia da confissão também, que é uma coisa que nós temos aberto mão, sabia? Da liturgia das igrejas evangélicas, a confissão parece que não existe mais, não. E quando tem confissão, é pra gente ficar olhando pro irmão e entrar o espírito de acusação, não é? Na hora da Santa Ceia, a Bíblia fala, examine-se, pois, Paulo, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Aí eu vejo que muitas vezes as pessoas estão examinando a vida do irmão, da irmã, daquele sujeito que está lá, aquele que não dá fuma, aquele que não está segundo os nossos padrões. E aí ficamos julgando o irmão em vez de julgarmos a nós mesmos, né? Eu gosto sempre de ressaltar, quando Jesus falou na Santa Ceia que um deles iria trair, Pedro fez o quê? Judas estava lá, Jesus estava dando um alerta para Judas. E quando ele falou com os irmãos na Santa Ceia, ele diz, um de vós vai me trair. E o que Pedro fez? Podia ter acusado direto, né? Se é eu e você. Eu falo, é Judas, só pode, conheço esse cara, ele está dizendo. Aí Pedro responde assim, porventura sou eu, Senhor? Olha, diante de tudo que você ouvir, examine-se, pois, você mesmo, porque é uma chance, mesmo que tiver você não sendo o direto daquela ministração, aceite e aproveite. Entra no barco da cura, entra no barco da confissão. E hoje, dentro das igrejas evangélicas, não tem confissão. Não tem momento de sinceridade, confissão de pecados e perdão. Portanto, se você não confessa pecado, não tem perdão. E se não tem perdão, você está nas mãos do diabão. Cada pecado não confessado vai subindo a água. Vai subindo até que chega o dia que Satanás fala assim, olha, você tem que fazer justiça contra essa pessoa. Ele está pecando, não confessa o pecado, e então Satanás pede liberação, direito para poder vir atacar. E o único pecado que não pode ser perdoado é aquele que não é confessado, gente. O único pecado que não pode ser confessado perdoado é aquele que não é confessado. Porque todo pecado que for confessado, e existe a confissão tipo Judas, que é remorso, e existe a confissão que é do coração. É aquela coisa assim que você fala assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? Então você, com o coração aberto, você vai e confessa. Você não vai com uma borracha ali para pagar. Há um ditado que diz assim, né? Antigamente a gente usava um branquinho, você escrevia no papel, estava datilografando, aí você escrevia errado, vinha aquele branquinho, né? A gente chama de branquinho, que passava assim, aí ia lá e escrevia em cima de novo. Aí o cara digitando no computador, ele escreveu errado lá. Aí ele fez a pergunta, escuta, eu posso passar o branquinho na tela aqui? Aí a pessoa disse, pode. Você pode passar. Ah, então eu vou passar. Aí ele foi lá e passou o branquinho, colocou uma etiquetinha lá na palavra que estava errada. E aí beleza, na tela do computador estava lá. Aí ele mandou imprimir. Quando ele imprimiu, saiu o erro. Então tem pecado que a gente faz isso. A gente passa um corretivo, passa um branquinho e diz, tá bom, Deus, foi mal aí, valeu, segura a bronca aí, ou então me perdoa. Mas aquela confissão que sai somente dos lábios, mas não sai do coração. Então é importante nós irmos e confessarmos os nossos pecados com o coração contrito e arrependido. Arrependida diz assim, Deus, eu não vou fazer mais isso. Eu não quero mais estar envolvido com isso.
E aí, se você confessar, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. E aí Deus não passa o branquinho, Ele passa o mar do esquecimento, porque dos teus pecados eu não me lembrarei jamais. Portanto, no dia do perdão hoje, que deve ser todos os dias, você pedir perdão, porque Davi fala, Senhor, sonda meu coração, vê se é em mim algum caminho mau. Eu não sei nem se eu sei que eu pequei, eu não sei nem discernir as coisas direito. Pode ser que eu tenha pecado sem saber que eu estou pecando. Então, Senhor, conhece o meu coração, sonda, meu Deus, vê se é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça, pelo caminho do livramento, pelo caminho do perdão, da confissão. E aí, para concluir, o dia do perdão, o único pecado que não pode ser confessado é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é pecar contra o Espírito Santo? Que não há perdão. Qualquer tipo de pecado existe perdão após a confissão e arrependimento. Agora, qual pecar contra o Espírito Santo não há perdão? E não há mesmo. Se você pecar contra o Espírito Santo, você não vai ser perdoado. Agora, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É eu falar mal de alguém? É eu xingar o nome Espírito Santo? Tinha um amigo meu que falava assim, eu não quero nem ficar falando nesse nome, porque se eu pecar contra o Espírito Santo, quem é que convence o homem do pecado e da justiça de Deus? É o Espírito Santo. Por que um dia eu, Weber Pinheiro, aos 18 anos de idade, aceitei Cristo como Senhor e Salvador? Eu já estava na igreja, meu pai havia me levado aos 7 anos, mas eu só fui de coração, de obrigação. Agora, aos 18, eu fui e disse, Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Por quê? O Espírito Santo falou comigo. Então, dos 7 anos até os 18 anos, eu corri um sério risco na minha idade adulta, madura, na idade da transição, da inocência para a consciência. O que aconteceu? Eu brinquei com o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Todos os dias o Espírito Santo falava comigo. Olha, você precisa confessar os seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. E eu dizia, amanhã, quando eu for velho, quando eu tiver outra idade, agora eu sou menino, eu tinha meus 12 anos de idade. Então eu fui assim nessas brincadeiras, ou seja, pecando contra o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo está falando alguma coisa no seu coração, e ele é o único que convence você do pecado e da justiça, aos 18 anos de idade, numa madrugada, numa noite, no meio de um mato, eu, meu pai, minha mãe, mais o irmão, os 3 já partiram, o Espírito Santo falou comigo, hoje é o teu dia mais importante depois do seu nascimento. Me confessa como Senhor e Salvador. Eu fui pego pela mão, um ato de impulso do Espírito Santo, e me puxou e falou, abra a tua boca e confessa. Agora, se eu não confesso a Jesus Cristo, então eu estou pecando contra o Espírito Santo. Quem não aceita Jesus Cristo está resistindo ao Espírito Santo, por isso que não há perdão. Se a pessoa não aceitar Cristo como Senhor e Salvador, se arrepender e ter a metamorfose dentro dele, ou seja, aceitar Cristo, João 1,12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então tem as pessoas que dizem assim, todo mundo é filho de Deus. Isso é mentira. Nem todo mundo é filho de Deus. Vou repetir essa frase, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo que morre, as pessoas falam assim, Deus receba em seus braços, né, descansa no seu. Será mesmo? Será que as pessoas que estão partindo e você está se colocando assim, só entra na presença de Deus aquele que é nascido de novo, aquele que confessou em vida os seus pecados e entregou a sua vida para Jesus. Não estou dizendo que ele tem que ir para uma igreja. Isso é uma consequência. Agora, quem confessou o ladrão da cruz, confessou Cristo lá e o outro não. E o que confessou, ouviu de Jesus o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, o que você precisa fazer? Entrar nesta metamorfose, confessar Jesus Cristo, entregar o seu coração. Você que está assistindo, você precisa falar assim, Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, uma pecadora.
eu abro o meu coração, eu reconheço que eu estou morto, eu reconheço que eu estou precisando de uma metamorfose, porque eu preciso me tornar filho de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus, você precisa entender isso, nem todo mundo é filho de Deus, nós somos o quê? Criatura. Deus criou-nos. Agora vem Jesus Cristo, João 1,12 diz, mas quem receber a Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo como meu filho, como seu salvador pessoal, ele passará de criatura para filho. Olha que importância isso, é um simples piscar de olhos. Eu, até os 18 anos de idade, era uma criatura. Meus pais cristãos haviam se convertido, meu pai havia me dado Bíblia de presente, eu frequentei a igreja, mas nunca tive uma decisão. De repente você já frequenta a igreja, mas nunca entregou de verdade o seu coração, você nem sabe porque nem te falaram isso. Mas o que Jesus faz? Nem todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criatura, mas todo mundo pode se tornar feito filho de Deus. Esse é o segredo. Então, se você não é filho de Deus, é apenas uma criatura, você está perdido, você está precisando de uma reconciliação, de uma transformação. Você, nesse momento, sabe a transformação da lagarta para a borboleta? Então, nós éramos lagartas, nós éramos um verme, que ficávamos rastejando na escuridão, sofrendo escuridão, depressão, angústias, medos, incertezas, até que um dia a gente vai, gruda com o Espírito Santo e ali começa um processo de metamorfose, e você entra como uma lagarta e depois, quando ela fica no casulo, passa um período, ela é transformada, isso chama-se metamorfose, ela é transformada em uma linda borboleta. Ela deixa de ser uma lagarta buscada pelos sapos, vivendo no lodo, vivendo no pecado, vivendo no lixo, e ela vai voar e desfrutar do perfume das mais belas flores. Ela vai voar porque ela foi metamorfoseada, ela vai ganhar uma nova vida. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, meus pais estavam orando antes de dormir, naquele sítio no meio do mato, Ipatinga, Minas Gerais, ano de 78, e aí eu fui até eles, luz de lamparina, e eu disse assim, eu quero entregar minha vida para Jesus. E naquele momento, meu pai falou assim, então vamos fazer a oração. E ele fez a oração de confissão comigo. Me ajudou na primeira oração. E quando eu fiz a oração, eu terminei, eu estava fazendo a oração e eu comecei a sentir que eu estava flutuando. Eu parei assim, eu falei, meu Deus, eu olhei, abri os olhos naquele momento e olhei para o chão, porque eu sentia que eu estava flutuando. Mas eu estava pisando no chão, mas uma leveza, algo pesado tinha saído de sobre mim, um menino de 18 anos de idade. Algo pesado, olha que eu nunca tinha matado, nunca tinha roubado, nunca tinha falado mal de ninguém, mentira. Roubei sim, roubei as goiabas dos vizinhos, né? Roubei o dinheiro dos meus irmãos, que a gente criança para comprar doce, falei mal sim, mas a gente fica com essa expressão, nunca matei, nunca roubei, nunca falei mal de ninguém, mentira. Matamos em pensamentos, mas só que eu com 18 anos comecei a sentir um alívio, e eu olhei para o chão porque eu estava ficando flutuando, porque naquele momento eu estava sendo metamorfoseado, o espírito morto dentro de mim, aquela lagarta no meio da lama, separada de Deus, separado do bem, separado, mesmo sendo um rapaz normal, um bom filho, trabalhador, mas eu precisava daquele momento, e eu então entreguei a minha vida a Jesus Cristo. E ali eu validei o meu nome, que já estava escrito no livro da vida, porque desde que eu cheguei aqui, eu já cheguei com esse nome escrito lá. Eu disse, Senhor, me perdoa, eu retorno. Ou seja, nem todo mundo é filho de Deus, mas todo mundo pode e deve se tornar filho de Deus. Hoje é o dia do perdão. Hoje, no calendário divino bíblico, é o dia do Yom Kippur. Os judeus seguem o calendário divino, não é calendário judaico, os judeus seguem o calendário divino. E você, quer receber o perdão de Deus hoje? Quer receber a salvação que há em Cristo Jesus? Quer ter os seus pecados anulados, cancelados e serem lançados no mar do esquecimento, nas profundezas, ou seja, lá na origem dele? Diga assim, Senhor Jesus, eu quero receber a salvação
que eu creio que o Senhor veio me trazer. Em nome de Jesus, eu entro na tua presença e confesso os meus pecados no dia de hoje. Quero declarar que hoje é o meu Yom Kippur, o dia do perdão. O dia do perdão. Eu quero receber o teu perdão. Confesso os meus pecados, confesso a minha vida, confesso tudo de errado que eu tenho feito. E por favor, recebe-me eu valido o meu nome no livro da vida. Eu confirmo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que veio me salvar. E hoje eu entrego de coração a minha vida, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Perdoa os meus pecados, limpa-me e purifica-me e, por favor, salva-me dessa geração perversa, hoje para sempre, em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, quiser saber mais, me adiciona no Instagram, Weber, P-I-N-E, W-E-B-E-R-P-I-N-E, que você vai poder se comunicar comigo. Ou no Facebook, Weber Pinheiro, tá bom? Bênçãos e beijos no teu coração, que seja hoje o dia do teu perdão e que você venha validar o seu nome, que já está escrito no livro da vida, só aguardando você abrir a sua boca e dizer: eu agarro este perdão e essa salvação para todo sempre. Beijos no teu coração.